Bom dia, a gente tá gravando de manhã, eu fiquei em dúvida se eu dizia bom dia, boa tarde. Bom dia, gente, ou qualquer hora que você esteja assistindo aí esse vídeo. A gente vai começar agora mais uma formação. Eu e Bia estamos aqui juntas para conversar com vocês hoje, tá? Para a gente começar, vamos fazer nossa oração inicial, para que hoje seja mais uma formação muito inspirada por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que tudo que a gente fale hoje seja realmente necessário e eficaz para a salvação da gente, em primeiro lugar, e depois de vocês. Então, vamos rezar? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso vosso amor. amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e e tudo será criado, e e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os Corações dos vossos fiéis, com a luz com a do luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos e gozemos sempre de sua consolação. por Cristo, Senhor nosso. Estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai, Bia. Gente, vamos começar falando um pouco sobre o tema da formação de hoje, certo? Que são os sacramentos. Hoje eu vou começar falando um pouquinho o que são sacramentos o que são sacramentos, quais são eles, e hoje a gente vai focar nos 3 primeiros sacramentos, que são os sacramentos da iniciação católica. Ele vai falar um pouco sobre o batismo, sobre a crisma, e eu vou falar um pouco sobre a Eucaristia novamente, mas da forma do sacramento da primeira comunhão. Então, os sacramentos, eles são uma forma que Jesus nos dá para distribuir em nossa vida as graças e os méritos de sua salvação. Isso é uma coisa, assim, bem da igreja. A igreja, ela é, na verdade, um grande sacramento. Não é o maior, porque o maior é a Eucaristia. Mas a igreja, ela é como se fosse um grande sacramento, porque ela é um instrumento através do qual Jesus consegue nos alcançar. Isso é muito bonito quando você para pensar, porque a lógica do sacramento é que ele seja uma coisa que a gente consiga ver, porque nós precisamos dessa parte dos sentidos, mas que está ali representando algo muito maior que está ali por trás, que a gente não consegue ver, que é o divino. Então, eu acho que o interessante do sacramento é sempre a gente reconhecer isso, que são as duas formas unidas, né? O material que a gente precisa, mas o caminho que Deus encontrou de mandar o Espírito para a gente, o espiritual, aquilo que transcende. Exatamente. E aí, quando a gente pega essa parte, tipo assim, é o seguinte, existiram os sacrifícios, existiu o sacrifício de Jesus, ele morreu para nos salvar, mas para esse sacrifício chegar na gente, a gente já conhece como funciona Deus, ele não chega e, como se ele estivesse tentando dar um remédio para minha gata, ele não empurra e diz, olha, você vai ter que engolir isso aqui. Não, ele vai... ele vai chegar e vai dizer, olha, filho, tô aqui, e aí, vamos bater um papo, deixa eu entrar na sua vida, o que você acha? Vamos conhecer melhor. Vamos se conhecer melhor. E se você não estiver disposto a aceitar isso, ele não vai empurrar para cima de você, sabe? Então, é importante a gente saber também, na questão dos sacramentos, que a gente precisa ter essa disposição e essa abertura. E foi parte dessa preparação que vocês estão fazendo esse ano para a Crisma, é exatamente para vocês tanto terem conhecimento do que é que está acontecendo ali e poderem apreciar o que está acontecendo, quanto vocês se abrirem para isso. Tem que ter uma preparação espiritual para vocês dizerem, não, realmente é isso que eu quero, sabe? E aí... vou falar um pouco, assim, sobre o que é a economia sacramental, certo? Que, assim, desde o sacramento de Jesus, desde o sacrifício de Jesus na cruz até o fim dos tempos, a gente está nesse tempo que a igreja chama de economia sacramental, que é o tempo que Deus age para salvar nossas vidas através dos sacramentos,
certo? Então, ele usa desses sacramentos, esses sacramentos são extremamente importantes, e ele usa desses sacramentos para poder chegar na gente, para poder alcançar a gente com essa graça dele. Então, não venham também acreditar, que vocês vão escutar, talvez, de uma pessoa ou de outra, dizendo, mas isso não é tão importante assim, isso é uma coisa muito simbólica, isso é da arte do simbólico. Não é. Não é. Existe uma representação ali na matéria, mas também existe toda uma questão por trás. E essa matéria, ela apenas concretiza aquilo que já está sendo concretizado, que você não consegue ver, que é da parte do invisível. Então... Eu me lembrei agora, enquanto tu vai se lembrando aí, eu vou falando. Eu me lembrei agora daquela frase do Pequeno Príncipe, né? Que só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Eu acho que esse período é justamente para isso, para a gente aprender a ver com o coração. Esse tempo de conhecer a Cristo, de conhecer a verdade da igreja, é justamente isso, de fazer você parar um pouco de querer ver tudo, enxergar, mas abrir o seu coração para conseguir reconhecer aquilo que é verdade. E aí, quando eu falo verdade, verdade maiúsculo, né? A pessoa de Cristo como sendo a verdade. Eu acho que tem muito disso. Agora que você falou isso, eu me lembrei, acho que foi... Não sei se foi o Padre Paulo Ricardo que estava falando, ou se eu já estou misturando com o professor Felipe Aquino. A pessoa vai lendo muita coisa e aí, de repente, puf! Mas... que estava falando exatamente que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, certo? Deus, ele é o caminho e a verdade. Deus, ele é a verdade e a vida, mas Jesus é o caminho. Então, quando ele vem para ser caminho, que ele sai lá de perto de Deus, assim, e vem para cá, para ser humano, a partir desse momento, a gente consegue entender que os sacramentos são a nossa forma de alcançar Jesus, porque ele é também essa encarnação. Ele é também sair do invisível para chegar no visível, para que possa alcançar o que a gente consegue entender, para que possa chegar dentro da nossa concepção. Então, cada sacramento que a gente vai fazer são sempre para tentar levar a gente para mais perto de Jesus, sabe? Para nos dar a pertença a Cristo, nos fazer pertencer a Cristo e nos garantir uma graça santificante para que a gente possa participar da vida divina. É exatamente isso que o Cat traz. Ele fala: os sacramentos são todos um encontro com Cristo, que é, no fundo, o sacramento original. São formas de a gente ir se aproximando, a gente ir reencontrando, em alguns casos, na Eucaristia, se alimentar, reencontrar, na confissão de se reconciliar. Todo pontozinho do sacramento é isso, é você ir se aproximando de Cristo. Exatamente. E aí, esses sacramentos encerram em si todas as graças que precisamos durante a vida, para que a imagem de Cristo seja formada em nós, tanto porque nós nos aproximamos de Cristo, porque queremos pertencer a Cristo, e porque queremos ser cada vez mais parecidos com Ele. E esses sacramentos, eles conseguem impulsionar também a nossa vida espiritual, para que a gente consiga chegar lá. Ser um pouquinho melhor, ou menos miserável. E aí, terminamos a introdução? Terminei a introdução. Então, como o Bia disse, hoje a gente vai falar dos 3 sacramentos da iniciação cristã, né? Tudo começa com o batismo. Os 3 sacramentos é o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Seria nesta ordem. A confirmação, a crisma, viria antes da Eucaristia, antes de você poder comungar. Mas isso aí depois a gente conversa. Eu posso deixar. Vamos começar pelo batismo. Eu amo, assim, todos os sacramentos são muito lindos, né? A forma como a confissão, isso porque eu falei de confissão no dia desses, a forma como a confissão nos traz de novo para essa amizade com Deus, para mim é incomparável. Mas o batismo é quem abre as portas para que a gente possa viver isso tudo. E por que é que eu estou aqui falando para vocês hoje sobre batismo? Porque, como eu falei lá no primeiro dia, mas tem gente que não foi e tudo mais, eu entrei na crisma sem ter sido batizada, né? Eu fui batizada somente no finalzinho do ano, lá, 2017, eu já tinha 21 anos.
E eu precisei estudar sobre isso para entender, porque uma das coisas que a gente aprende sobre o batismo é quando você vai receber depois de velho, como foi o meu caso, você precisa de uma decisão diferente. Você precisa realmente ter uma base, uma firmeza na sua fé e uma intenção de mudar de vida, porque senão o seu batismo não vale de nada. E aí eu não tô sendo exagerada, não, é isso mesmo, não vale de nada. Se você não tiver a intenção verdadeira de abandonar as coisas que você vivia, aquilo ali, o sacramento não foi válido. E eu acho que esse ano a gente tem pouquíssimos que não são batizados ainda, mas como o batismo é muito importante sempre para quando a gente for ter filhos, para quando a gente vê uma pessoa morrendo, para 1 milhão de motivos, é por isso que a gente vai conversar também sobre isso. E eu vou começar... Não, eu vou começar nada. Eu falei já dessa minha parte pessoal, que eu me batizei somente aos 21 anos e tudo mais, e aí vou explicar para vocês como é que funciona o batismo. Quando a gente nasce, e isso é uma coisa que a gente já estudou nas outras formações, a gente vem com aquela mancha do pecado original, né? Bia, se você quiser complementar alguma coisa, você vai interrompendo, viu? É ótimo, inclusive, se você quiser fazer isso. A gente vem com a mancha do pecado original e a gente vem afastado da graça de Deus, a gente vem prisioneiro de Satanás. É isso que o catecismo traz. Nós nascemos como prisioneiros do pecado e escravos de Satanás. E o batismo, ele vem justamente retirar isso de nós. Retirar essa culpa do pecado original, essa quase que união com o pecado e com Satanás, e nos tornar filhos de Deus. Liliana, só sou filho de Deus depois de batizado? Meu amor, eu passei 5 anos da minha vida sem ser filho de Deus, entendeu? É porque também existem tipos, né, de filiação. O verdadeiro filho de Deus, a gente sabe, é Jesus. Existem graus diferentes, mas quando a gente é batizado, a gente chega o mais perto que a gente consegue chegar. Exato. E antes disso, a gente é basicamente como uma criaturinha de Deus. Exatamente. Então, você e um cachorro... Não, brincadeira. Você foi feita a imagem e semelhança de Deus, então ainda tem essas coisas boas aí. É uma criaturinha mais elevada, mas é uma criaturinha. Exatamente. Para ser considerado filho de Deus, realmente, é preciso que você receba o sacramento do batismo. E aí você é inserido nesse universo dos filhos de Deus e dos componentes da igreja. A gente já estudou que a igreja é um grande corpo, que tem os seus membros e que cada um deles é importante e indispensável. A partir do momento do batismo, eu me tornei um membro desses, você, Bia, se tornou também, e todo mundo aí que está vendo a gente. Graças a Deus. E eu vou falar agora sobre quem pode ser batizado e quem pode batizar. Quem pode ser batizado? Todo mundo que não tenha se batizado ainda. E aí, independente da idade, a única coisa que vai mudar é quando você é criança, são seus pais que escolhem por você, né? Que selam esse primeiro compromisso, a gente vai conversar um pouco sobre isso também, eles selam esse primeiro compromisso. Quando você é mais velho, você já vai precisar ter uma formação. Então, aprender essas coisas que nós estamos aprendendo e decidir por dar esse primeiro passo, né? Querer, de fato, essa filiação com Deus. E quem pode batizar? Os bispos, os padres, os diáconos. E em casos excepcionais, você, meu irmão, pode batizar uma pessoa. Você que está aí assistindo. Oh, meu Deus, pode, porque é melhor que ser batizado por um leigo do que morrer sem essa purificação, sem essa filiação. E é por isso que eu vou ler aqui para você, Bia, e para todo mundo aí que vai assistir a gente depois, como é a fórmula do batismo, porque é uma coisa importante de ser dita. Todo sacramento exige uma fórmula. E aí, no caso do batismo, é a água e as palavras que são ditas. No caso da Eucaristia, o pão e o vinho. No caso da Crisma, tem um óleo. Então, cada sacramento vai ter a sua fórmula para que ele aconteça. E o do batismo a forma clássica da celebração batismal é a tripla submersão do batizando na água, ou seja, molhar a cabeça ali 3 vezes ou afundar a pessoa ali 3 vezes. Normalmente é molhar mesmo, vai lá, molha e pronto. Muitas vezes, porém, a água é derramada 3 vezes sobre a cabeça do batizando. O ministro do batismo diz as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, viu uma pessoa morrendo lá, aconteceu um acidente, a pessoa ficou presa nas ferragens, está lascadíssima. Você está lá passando na hora.
Vai chamar a ambulância? Vai. Mas você que é crismado já, que sabe das coisas, diz assim, gente, chama a ambulância. Você vai atrás dessa pessoa da rua. Você é batizado? Se a pessoa responder não, arruma um copo d'água, batiza essa pessoa, porque você vai conseguir salvar aquela alma. E aí eu vou falar mais uma coisa muito importante do batismo. Foi muito ruim para mim não ter sido batizada quando criança? Fui privada de muitas graças de Deus, passei esse tempo todo sem ser filha, essas coisas todas. Mas tem uma coisa muito incrível no batismo, que o catecismo da gente traz, que é a questão do batismo retirar de você não só a culpa dos pecados, mas também as penas, as penas daquele pecado. Você sabe disso, Bia? Você sabia disso? Eu sabia já. Eu já tinha conversado com o Luiz sobre isso. Pois é. Aí, por quê? Vou explicar melhor o que é, né? Quando você comete um crime, você é culpado pelaquilo e você vai pagar por aquilo, sendo preso. No caso da gente, a gente espera que a gente pague pelas coisas que a gente fez lá no purgatório, né? Para que a gente cumpra essa pena temporal lá no purgatório, se limpando, se purificando para poder chegar a Deus. Só que quando você é batizado, aquelas coisas que você cometeu antes do batismo são retiradas também essa culpa temporal, essa pena temporal. Esse tempo que você ia passar lá sofrendo, pagando por aquilo e tudo mais, é retirado. Ou seja, eu tô na frente de vocês, ó, muito. Porque eu fiz mais besteira quando eu era adolescente. Não, brincadeira. Mas isso é verdade. O catecismo da gente traz, baseado na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, essa questão de como o batismo purifica e mostra como Deus ama a gente mesmo, porque ele dá 1 milhão de formas de que nós sejamos pessoas melhores. E o batismo é só a primeira delas. Porque aí, vamos retomar. O batismo nos torna filho de Deus, o batismo tira essa mancha do pecado original, tira você da escravidão de Satanás e retira a pena e a culpa de todos os pecados que você tiver cometido. Insere você na economia da salvação, que foi o que Bia falou, e lhe dá a graça santificante, né? A fé, a esperança e a caridade, para que você possa começar a sua vida cristã. Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa aqui. Sim, aí o batismo na Bíblia, né? A gente vê lá João Batista, batizava o povo, não sei o quê, batizou até Jesus. Aquilo era o sacramento? Não, aquilo ainda não era o sacramento. A igreja nos ensina que todos os sacramentos nasceram, a Eucaristia na Santa Ceia, e os demais quando jorrou sangue e água do lado de Jesus Cristo, né? Esse é o momento do nascimento dos sacramentos. E por que é que João Batista já batizava? Primeiro, porque era para ir preparando as pessoas para essa conversão, para essa mudança de vida. Segundo, com uma prefiguração do batismo. A gente tem a prefiguração do batismo não só nessa questão de João Batista, mas desde lá, quando o pessoal saiu do Egito, passa pelas águas, é purificado e tudo mais, a igreja ensina isso como mais uma prefiguração do batismo. E aí, por que Jesus precisou ser batizado se ele não tinha pecado nenhum, né? Não tinha mancha de pecado original, nem pecado nenhum. Justamente isso, não era o sacramento do batismo ainda, mas o batismo precisava de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisava que fosse demonstrada a sua importância lá, com o próprio Cristo se curvando a ele e tudo mais, ensinando que aquilo deveria seguir depois com as mudanças, né, como sacramento, tornando essa filiação mesmo. E isso é interessante porque é uma coisa que a igreja ela não criou da cabeça de algum padre, chegou e criou os sacramentos, entendeu? Eles estão todos na Bíblia. Se você pegar, você acha qualquer um. Exatamente. E aí é bom falar disso, porque o próprio Cristo fala aqui, eu tinha deixado minha Bíblia aberta, o próprio Cristo fala aqui, eu garanto, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E aí uma pessoa pergunta, como a pessoa vai nascer de novo se ela já é adulta? E aí Jesus disse, eu lhe garanto, se ela não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. E é justamente isso. Jesus vai ensinando, vai explicando como é que esses sacramentos vão se tornar
realidade depois, como eles são necessários realmente para a nossa salvação. Acho que Bia falou isso, né? Como eles são necessários. É preciso nascer de novo, é preciso ser lavado na água do batismo, é preciso ser inserido nessa realidade cristã para que a gente consiga alcançar o reino de... Isso, a salvação e o reino dos céus. Vai, Bia. Então, fiquei até confusa agora, porque ou pai ou não é. Quando você vai pegar lá no catecismo da igreja, você vai primeiro ver o batismo, depois a confirmação, que é a crisma, e depois você vai ver a Eucaristia. Só que aí a gente nunca faz isso, né? Aqui todo mundo cresce, tipo assim, de uma forma bem tradicional. Se batiza, pequenininho faz a primeira comunhão e mais na frente faz a crisma. E aí o que acontece? Por que isso é assim? Porque isso foi o ideal, na verdade, é que a crisma fosse bem antes do batismo, porque quando você vai fazer... Da primeira Eucaristia, né? Da primeira Eucaristia, desculpa. Eu já tô ficando nervosa quando eu vou falar. Mas, então, você precisa... O ideal seria que você se crismasse antes, para que você tivesse dimensão da importância daquilo ali, entende? Para que você já tivesse realmente mais iniciado, espiritualmente mais forte. Sendo que, o que é que acontece, geralmente? A gente veio de uma tradição, assim, que antigamente era muito difícil você ter acesso a um bispo, né? Acho que até hoje, para vocês marcarem aqui em João Pessoa ainda, na agenda do bispo, ainda não é essas coisas de fácil. Então, antigamente, o bispo passava na cidade daquela pessoa, assim, uma vez na vida. Então, a pessoa ia, fazia o batismo quando era bebê, depois de certa idade fazia a primeira comunhão e ficava esperando, às vezes, até a vida adulta para poder ser crismado, para poder confirmar esse batismo. Então, por causa disso, acontece que a gente deu essa invertida na ordem. Mas aí... Principalmente aqui, eu acho que, quando eu estudei isso pela primeira vez, eu acho que é uma cultura, principalmente aqui do Ocidente, essa necessidade da inversão. Porque as pessoas acabavam tendo que esperar muito tempo para poder receber o corpo de Cristo, né? Já que não tinha. E como é a maior bênção que pode existir, você poder receber Deus, a igreja deu essa invertida para que a gente não se afastasse. E aí eu vou aproveitar só para fazer uma complementaçãozinha, Bia, que eu esqueci de falar, porque eu falei de como foi bom também eu ter sido batizada já velha, mas não é só isso, assim, a graça do batismo nas crianças é muito importante para a vida toda. Santo Agostinho vai falar que ficou até chateado com a mãe dele por ter sido batizado tão tarde, porque talvez ele não tivesse cometido tantos pecados quanto ele cometeu na sua adolescência, na sua juventude, se ele tivesse essa graça santificante do batismo. E por que antigamente não eram feitas já nas crianças, né? Porque quando a Igreja de Cristo começou, as pessoas já eram adultas, né? E aí ia lá, ouvia uma palavra de algum apóstolo, se convertiam e se batizavam. Os mais velhos e todo mundo, os mais velhos e a sua família. E aí dá para a gente imaginar que já tem as crianças. E o próprio Cristo diz, deixai vir a mim as criancinhas. E daí que continuou toda essa tradição de a gente não privar as nossas crianças dessa graça, que é o batismo. Pode ir. Inclusive, tem um fato, assim, até mais... não muito agradável, mas curioso, de que algumas pessoas, elas deixavam para ser batizadas, assim, já no leito de morte. Porque era tipo assim, meu amigo, então vou aproveitar aqui, vou diminuir minha pena no máximo. Ou, muitas vezes eram pessoas, assim, algum guerreiro mais violento, alguma coisa assim, que ele estava envolvido em coisa que não é para ser feita, então ele pensava, vou deixar para a última hora, correndo aquele risco, né, de acabar indo mais cedo e perder o direito, mas... deixava isso mais à frente. É verdade, já tinha essas maracutaia aí. Vou dar uma segurada no batismo, que eu me batizo no leito de morte, apago tudo, subo direitinho pro céu. Meu irmão, não faça isso, né? De repente não dá tempo. Exatamente, não sabemos o dia nem a hora. Então, é bom orar e vigiar, tá sempre preparado. Eu estava procurando algumas coisas na internet sobre o sacramento da Eucaristia. Eu sei que vocês, crismandos, já assistiram formação sobre isso, já tiveram uma profunda sobre isso. Então, vocês já estão assim,
sabendo muita coisa de Eucaristia. Amém. Mas eu achei um vídeo a coisa mais fofa do Papa Francisco falando numa primeira comunhão. Fazer a primeira comunhão significa querer estar cada dia mais unidos a Jesus, crescer na amizade com Ele e desejar que também outros possam desfrutar da alegria, que significa doar-se. E aí ele botava as criancinhas para dizer, vamos dizer juntos, eu estou feliz porque Jesus vem. E eu acho que é muito isso, a ideia do sacramento, sabe? É você se aproximar cada vez mais a Jesus, você cresce na sua amizade com Ele, e você, cada vez mais, quando você conhece o sentido daquilo, quando você, sabe, decide viver aquilo, você fica feliz porque Ele vem. Então, teoricamente, quem é que pode receber a primeira comunhão? Você sabe, Lili, quem pode receber a primeira comunhão? Quem pode receber a comunhão? De acordo com o direito da igreja, é qualquer pessoa que seja batizada. Que não esteja proibida de receber, por exemplo, se tiver excomungado, e que não esteja em pecado grave. Uma exceção seria, por exemplo, a questão da criança. Por quê? Você não vê uma criança de 4, 5 anos recebendo a primeira comunhão. Se ele está batizado, por que ele não pode receber a primeira comunhão? Vai essa questão. Essa criança, ela não sabe o que é aquilo. Ela não sabe a diferença daquele pedacinho de pão para um lanchinho que ela come em casa, entendeu? Então, por causa disso, é necessário que essa criança ela esteja preparada para que em sua condição, tipo assim, em seus limites de desenvolvimento intelectual, mas que ela tenha condição de receber o corpo de Cristo com fé e com devoção. Se ela assim tiver, ela pode, enquanto criança, receber a Eucaristia. E é isso que acontece quando as pessoas fazem a primeira Eucaristia. As crianças aprendem o significado daquilo. Na catequese, né? Toda na catequese, exatamente. Por isso que existe toda essa preparação. E também uma coisa interessante. Geralmente as crianças fazem a primeira Eucaristia em torno dos 10 anos de idade. Mas, como a gente sabe que Eucaristia e confissão tem muito a ver um com o outro, às vezes as pessoas deixam para levar as crianças para fazer uma confissão quando elas forem fazer a primeira Eucaristia. Isso não está exatamente certo. A partir dos 7 anos de idade, você tem a obrigação, de acordo com a lei da igreja, de estar indo se confessar pelo menos uma vez por ano. Independente de se você vai poder comungar ou não, você tem essa obrigação de ir lá fazer isso. Justamente 7 anos, por quê? Né? A igreja apresenta os 7 anos como a idade da razão. É no momento que aquela criança já consegue distinguir o que é certo e o que é errado, e é por isso que ela já deveria procurar não, que ela não vai ter esse intuito, mas que ela já pode ir até um sacerdote. Ela pode ser conduzida. Até para que ela vá, por vários motivos. Primeiro, para que ela permaneça nessa amizade com Deus sempre. Segundo, para que o Espírito Santo habite, a Santíssima Trindade habite no coração dela e ela se desenvolva de uma forma muito mais santa e melhor. Terceiro, para que ela crie o hábito disso para a vida inteira. São, assim, não tem lado ruim disso, não. É só lado bom. Não tem lado ruim, exatamente. Não precisa. Eu acho que muitas vezes os pais gostam muito de passar a mão na cabeça dos filhos e dizer, mas essa idade ele não sabe nem o que é pecado ainda. Devia saber. Você começa a ensinar em casa. Começa a ensinar em casa, exatamente. Começa a ensinar o peso daquilo, como lidar com aquilo. Porque você sabendo lidar desde criancinha, tanto melhor para você, entendeu? Com certeza. Então, na Eucaristia a gente tem o pão e o vinho, certo? Aí você vai dizer, isso é uma questão muito, muito frequente. Mas a gente não recebe o vinho quando a gente está lá na igreja, geralmente. Por que a gente não recebe o vinho? Porque eu queria que tivesse o vinho também. Bom, primeiramente, não é uma coisa que seja necessária, porque Jesus está ali inteiro, tanto no pão quanto no vinho. Então, você não precisa realmente ter os dois, certo? Em segundo lugar, porque o vinho, ele é de difícil conservação, imagina. Para você dar vinho para todo mundo que está ali, certo? Você vai fazer toda aquela oração e tal, para que o vinho se transforme,
que acontece a transubstanciação do vinho em sangue de Cristo. E aí você faz isso e o vinho apodrece. Você já pensou? É justamente isso de guardar, porque a transubstanciação é feita nas duas espécies sempre. O padre comunga nas duas espécies, mas não pode sobrar nada, porque não tem como você guardar no sacrário o vinho. Exatamente. Né? Então, sempre é consagrado numa quantidade mínima que o próprio padre consome e não fica resto, né? Não fica resto, não fica espécie, não fica Jesus ali consagrado para ser guardado. Exatamente. Nós temos uma ministra da Eucaristia aqui. Então aí tem que complementar mesmo. Então, onde a gente vai encontrar a Eucaristia na Bíblia? Vocês já sabem disso também, certo? Porque vocês já tiveram informação disso. E aí a gente encontra, tanto no Evangelho de João 6, ali do 53 até o 57, quanto em Lucas 22, 17 ao 20. E aí a gente vai encontrar, estou aqui com o Lucas aberto, e recebendo um cálice, deu graças e disse, tomem isto e façam passar entre vocês, porque eu lhes digo, de hoje em diante eu não beberei do fruto da videira, até que venha o reino dos céus. E tomando o pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo, isto é meu corpo, que será entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Então, foi lá na Santa Ceia, primeira missa, primeira Eucaristia. Sem contar de todas as vezes que Jesus disse, né? Se não comerdes da própria carne do Filho do Homem, não entrarás no reino dos céus. É preciso que você coma verdadeiramente a carne. Então, desde sempre, Jesus estava falando disso, já preparando o nosso coração. Exatamente. E aí a gente volta mais uma vez para aquela questão. Ele é o caminho. Então, nós precisamos passar por ele para poder alcançarmos a nossa salvação aí. Isso. Eu acho que... alguma coisa? Não. Então, aí a gente passando para o terceiro, né, esse sacramento da iniciação, vamos falar um pouquinho da crisma. Hoje eu vou falar, só umas pinceladas mesmo, porque quando for bem pertinho da crisma de vocês, a gente vai ter uma formação mais aprofundada sobre esse sacramento, certo? Mas aí eu vou começar com uma frase que tem aqui no YouCat, falando do que é feito no batismo, e aí de uma forma assim mais pessoal, sem falar do sacramento em si, para que depois você compreenda como é que a crisma completa o batismo. Eu achei muito bonito, porque o YouCat traz assim, pelo batismo, né? Sou chamado a fazer ou ser para o qual mais ninguém é chamado. No plano de Deus e nesta terra de Deus, ocupo um espaço que mais ninguém pode ocupar, seja eu rico ou pobre, desprezado ou honrado pelos outros. Deus conhece-me e chama-me pelo meu nome. É isso que Deus faz no batismo. Você se transforma ali no corpo da igreja como um ser único, para fazer exatamente aquilo que Deus sonhou para você. Eu não sou igual a Bia, da mesma forma que a minha missão não é igual a de Bia, que a minha forma de agir na igreja é diferente da dela, e que a única coisa que nós temos como semelhança é que Deus nos chamou igualmente e de que nós somos igualmente necessárias e importantes. Eu achei muito legal, porque é isso, pelo batismo, Deus chama você pelo seu nome. É tanto que o padre pergunta aos padrinhos ou à pessoa mesmo, né? Como é o nome de fulano? Aí, Liliana, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. É Deus chamando você pelo seu nome mesmo. E aí, depois, quando você já está mais velho, quando você aprendeu sobre a igreja, quando você discerniu, teve aquela capacidade de dizer, caramba, é isso aí mesmo, eu acredito na Santa Igreja, eu quero seguir a Jesus Cristo, quero anunciar o seu evangelho e quero lutar contra... Eu esqueci qual é a coisa, mas é o Satanás, a carne e o mundo, né? O pecado, a carne e o mundo. Os três inimigos da gente, da salvação. É através da crisma que a gente recebe essa missão. Mais do que essa força, a gente recebe também uma missão para lutar contra isso. E aí é que o catecismo vem dizer, né? A crisma completa o batismo. Pelo batismo a gente se torna filho de Deus, a gente é chamado por ele e a gente possui a graça de nos salvar. E a crisma vem infundir em nós o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, fazer com que esses dons
se manifestem e nos deem forças para principalmente carregar a verdade de Cristo no meio do povo. Então, você aprende sobre a igreja, você consegue os meios necessários para dar sustento para a sua fé mesmo, você reconhece a presença de Cristo na igreja, você reconhece a verdade, e aí você confirma isso através do sacramento e ganha força para duas coisas. Primeiro, para viver isso. E segundo, para conseguir mostrar essa verdade para o mundo. O crismado é um soldado de Cristo, um soldado da igreja, que tem por obrigação lutar por ele nesse mundo. Então, você vai ter a obrigação de propagar a igreja de Cristo. Nós temos essa obrigação de propagar a igreja de Cristo, de lutar contra a carne. Cadê? Meu Deus, não está aparecendo. Contra a carne, contra o pecado, contra Satanás e contra o mundo. Que são as três coisas que nos afastam de Deus. Quer complementar alguma coisa, Bia? Eu quero, Lili. É exatamente isso que... Pronto, eu esqueci o que eu ia falar agora para complementar, mas eu tinha uma coisa assim tão brilhante, que coisa. Bom, vida que segue, né? Pode continuar. Se você lembrar, aí você fala. Se lembrar, eu corto de novo. Então, a partir do momento que você tem essa maturidade, é isso que a gente espera que vocês tenham, né? Essa maturidade e possam escolher por Cristo, vocês vão receber lá no dia do sacramento uma marca na fronte de vocês, né? Na testa, indelével. Assim como o batismo tem uma marca na sua alma que não se apaga, independente do pecado que você cometer, a crisma também. Ainda que você tenha passado por esse ano todo, confirme a sua fé lá no final do ano, da forma necessária, esteja em estado de graça, tenha se confessado, tudo mais, vai receber essa marca, que é uma cruz, né, na sua testa. Se uma semana depois você dizer a igreja de Cristo é uma mentira, eu não acredito, nunca mais vou na igreja católica, e viver uma vida desregrada aí, até você morrer e parar no inferno. Lá no inferno, a sua alma vai ter marcada na fronte o símbolo de que você é crismado. E isso vai ser uma vergonha para você. Eu falei isso ano passado, num período bem conturbado do ano, e vou falar agora de novo. Essa marca da crisma no céu vai ser um símbolo de alegria, vai mostrar que você foi um soldado de Cristo aqui na terra, que você preservou a fé, que você buscou o Espírito Santo e recebeu os dons do Espírito. Mas no inferno isso vai ser uma matéria de vergonha ainda maior para você, de ainda mais sofrimento, porque vai mostrar que você conheceu a Cristo, que você acreditou na igreja, que você se dispôs a confirmar a sua fé, mas você não se dispôs a mudar de vida. Você não se dispôs a buscar um outro caminho. Então, isso é muito sério. Nesse momento de preparação, que está sendo muito difícil para a gente, e agora saindo já dos temas, mas nesse momento de preparação que está sendo muito difícil para a gente, de saber se vocês estão aprendendo, de saber se vocês estão vendo, respondendo nas atividades, isso tudo é um momento que vem ainda mais forte, essa questão da marca indelével, dessa confirmação que não vai se apagar. É ver com o coração, aquilo que a gente começou dizendo, parar de tentar ver só com os olhos e ver com o coração. Meu irmão, isso que você está fazendo aqui é para a sua vida toda. Todas as vezes que a gente fala aqui, não é só para a gente conversar, não é papo furado, é a verdade. São 2000 anos de história que acreditam nisso, e a gente também acredita nisso, e quer mostrar para você a verdade. A gente quer que você escute isso e mude, porque a eternidade está aí. E é você quem decide para onde você vai nessa eternidade. Não é, Bia? Exatamente. E essa questão da responsabilidade, exatamente, que a gente não está conseguindo acompanhar vocês. Então, a gente tem que confiar que vocês estão se esforçando, que vocês estão aprendendo, que vocês estão aceitando as coisas que a igreja tem para trazer. A gente não está podendo acompanhar de perto, tá discutindo assim, como a gente tinha ano passado, por exemplo, quando eu fiz a crisma. Então, a responsabilidade de vocês, eu acredito, é maior, porque você não vai ter o catequista ali abraçando você e puxando sua orelha, né, Lili? A carinha que gosta de puxar a orelha da gente. Então. É verdade. É um grande problema, mas ao mesmo tempo é uma grande graça, assim, de alcançar essa maturidade e essa confirmação. Eu acho que a turma desse ano, vocês que estão ouvindo a gente,
não houve, nos últimos anos, uma confirmação tão sincera como vai ser preciso dessa vez. De você dar esse passo, de você permanecer durante esse ano, de você ser sincero com Deus. Porque você pode me enganar, você pode enganar a Bia, você pode enganar o seu pastor. Mas a Deus, infelizmente, meu irmão, você não vai poder enganar. Então, ele sabe o que é que se passa no seu coração, né? Exatamente. Você tem mais uma falada? Tem, só para finalizar sobre a Crisma, no WillCat... Eu esqueci de todo um tema aqui. Tá. No WillCat, lá no 205, eu achei muito... Não, então fala o que você esqueceu, porque aí a gente finaliza a formação com isso aqui. Foi a parte mais bonita. Desculpa, Líria, vou cortar aqui no meio, então. Vai. E é o seguinte, gente, eu esqueci de falar um pouco sobre os sacramentais. Quando a gente está falando de sacramento, isso é uma coisa que eu preciso deixar bem clara para vocês. O sacramento é algo que acontece, certo? Que quando a pessoa é batizada, por exemplo, Lili se batizou mais recentemente, com certeza lembra disso e sabe quem foi o padre que batizou ela. Eu não sei quem foi o padre que me batizou. Tem gente que eu já escutei falando, o padre que me batizou deixou batina, e não sei o quê. Será que meu batismo ainda é válido? Sim, é válido, meu amor, porque quem batizou você não foi o padre, foi Jesus. Foi. Você é tão VIP, que quem estava lá batizando você era Jesus. Quem realiza os sacramentos, o sacramento feito na Igreja Católica, mesmo que um padre esteja em pecado, que ele vai estar pecando novamente ao fazer um sacramento, se estiver em pecado. Mas o sacramento, ele é válido, porque o sacramento, ele vem de cima, entendeu? Então, quem vai fazer aquilo ali em você é Jesus. Tá lá. Você vai estar carregando. Tanto que quando você recebe a Eucaristia, pode ser que você esteja em pecado mortal, pode ser que você não esteja acreditando naquilo, pode ser que você nem estivesse preparado a receber aquilo, você vai estar recebendo Cristo. Aí você vai dizer, não, então eu estou recebendo Cristo, então tá tudo ótimo, né? Tá tudo bem, eu tô muito bem, e de qualquer forma vai dar tudo certo. Meu amor, mas você vai estar chegando, olha, Jesus, olha que linda essa podridão que é a minha alma. Olha que lindo como tá tudo péssimo aqui. Entra e conhece tudo que eu tô fazendo de errado, que você já conhece, mas olha aqui de pertinho tudo que eu tô fazendo de errado, para você me lembrar no juízo final e eu achar que eu tô sendo salva só porque você tá aqui, vai ser um detergente que vai sair limpando tudo, não é? Entende? Não, mas de qualquer forma, ainda é. Mesmo, exatamente, você tá comungando a sua própria condenação. E aí, só que independente disso, ainda é o corpo de Cristo que você tá maculando ali nessa sua alma sujinha. Uhum. E a diferença exatamente, e a gente tem também a questão dos sacramentais, que são sinais sagrados instituídos pela Igreja, cujo objetivo é preparar os homens para receber o fruto dos sacramentos e santificar as diferentes circunstâncias da vida. Isso é um trecho do Catecismo, o parágrafo 1677, 1677. Por que você precisa de um sacramental? É uma forma que a gente encontra de consagrar nossa vida a Deus. E um sacramental pode ser, assim, uma bênção, sabe? Pode ser uma consagração, pode ser um exorcismo. Um objeto abençoado, né? Pode ser uma medalha, um rosário, um escapulário, um crucifixo, que você carrega, que você bota, assim, num lugar para querer estar mais perto de Deus, para querer santificar aquele lugar. Você pode pedir uma bênção no seu carro, na sua casa nova, para quem vai se casar e já está montando um apartamento, com certeza vai pedir para o padre lá abençoar. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Porque você quer esse tipo de coisa. Agora, diferente do sacramento, o sacramental, ele depende muito mais da pessoa que faz, do ministro que abençoa, etc., e da pessoa que está usando. Então, tipo para não usar como amuleto, né? Achar que aquilo vai salvar você. Porque não vai. Como o escapulário mesmo, que Nossa Senhora do Carmo garante que quem usa o escapulário não verá o fogo do inferno, né? Não será condenado e que ela vai buscar lá no purgatório. Quem usar o escapulário com devoção. Não esqueça essa palavra. Você precisa, num sacramental, fazer com que aquilo seja de fato um reflexo de Deus e um motivo de mudança na sua vida. Exatamente. Isso não pode ser um lembrete para você tornar essa devoção, mas que não seja aquilo que você acha que vai lhe salvar, não é aquilo. Inclusive porque fica uma coisa muito fraca. Um padre, por exemplo, que der uma bênção estando em pecado, a bênção vai ser muito fraca, entendeu? Agora, você ser abençoado por um santo,
Quantas histórias a gente tem aí de milagres que aconteceram, a pessoa foi abençoada por um só tipo, entendeu? Na hora, a graça desceu retinha. A graça, por quê? Porque depende também da pessoa que dá e da pessoa que recebe. Precisa ter a fé, precisa ter a devoção, precisa ter... Isso é uma coisa extremamente importante. Você precisa ter a disposição de aceitar isso, aceitar Jesus, tanto para o sacramento, tanto para o sacramental. Você precisa ter disposição, você precisa abrir o seu coração, que a gente não é a nossa missão do ano, tentar ajudar vocês a abrir o coração de vocês para receber a Cristo, de verdade. Uhum. E aí, finalizando com essa questão, com a questão da crisma, para a gente terminar tudo, porque serve para que você, meu irmão, que agora, em 27 de junho, ainda não abriu seu coração, ainda não tomou vergonha nessa sua cara, ainda não se decidiu por mudar de vida, que isso não quer dizer que seja fácil mudar de vida. Mudar de vida é difícil pra caramba. Eu me converti em 2017, levo pau até hoje, sei que vou levar pau até o último dia da minha vida, porque é isso que São Paulo nos ensina, né? É combater o bom combate. Não quer dizer que vai ser fácil, mas a gente tem a garantia de Cristo que nenhuma tentação vai ser maior do que a nossa força. Falta a gente ter vergonha na cara e usar essa força que Deus nos deu. E aí, finalizando com isso que a gente vai receber lá no final do ano, essa graça do Espírito Santo, dos dons dele, e poder confirmar a nossa fé verdadeiramente, para que você agora escute isso, busque conhecer a sua fé. E se você, uma coisa importante dizer, se você não se vê preparado, não tenha vergonha, meu amigo, diga, olha, eu não vou me crismar esse ano, porque eu ouvi muito sobre Deus, mas não acho que não é bem assim, não. Acho que não é essa igreja, não é essas coisas todas, não. Então, por enquanto, não vou me crismar. Não se crisme, porque o que acontece na sua alma é de verdade. A infusão do Espírito Santo é de verdade. A marca na sua testa é de verdade. E você vai carregar ela por onde você for. Então, se você não tem o desejo de assumir essa missão, não tenha vergonha. Tenha coragem pelo menos nesse ponto. Se você não tem coragem de mudar de vida, tenha coragem pelo menos nesse ponto, de ser sincero. Dizer, eu não estou preparado. Eu não vou dar esse passo. E não receba o sacramento. Peça para sair mesmo. Não tem muito, não. A gente vai querer que você fique, a gente vai conversar com você, vai tentar... dizer, caramba, vai estar esperando você, é a sua chance. A gente vai falar isso, porque é a nossa missão falar isso também. Mas se você não estiver pronto, seja sincero e seja corajoso com você mesmo. Aí, por que eu estou dizendo isso? Olha só o que o Will Cat traz sobre a crisma, lá no 205. Ser confirmado significa fazer um acordo com Deus. O confirmando, ou seja, o crismando, diz... Sim, eu creio em ti, meu Deus. Dá-me o teu Espírito Santo, para que eu te pertença totalmente. Nunca me separe de ti e te testemunhe com o corpo e com a alma durante toda a minha vida, em obras e palavras, em bons e maus dias. E Deus responde. Veja só, Crismando, no momento que você faz esse compromisso com Deus e que pede a graça dele para que você consiga lutar, Deus te responde. Sim, eu também creio em ti, meu filho, e te darei o meu espírito e até a mim mesmo. Vou te pertencer totalmente. Nunca me separarei de ti, nesta vida e na vida eterna. Estarei no teu corpo e na tua alma, nas tuas obras e nas tuas palavras. Mesmo que me esqueças, estarei sempre aqui, em bons e maus dias. Então, eu vou até depois mandar de novo isso no grupo para que vocês consigam reler, porque está no YouCat amarelinho de vocês. É muito sério você falar com Deus e dizer que acredita nele, que vai assumir esse compromisso e que quer a força dele. E mais ainda, Deus dizer, tá certo, meu filho, eu estou aqui, eu vou ajudar você a confirmar a sua fé. E mesmo no dia que você me esquecer, eu ainda vou estar aqui, porque a marca na sua testa, Deus não se engana e não engana ninguém. A marca que ele mesmo fez na sua testa com o sacramento da crisma vai ser honrada para sempre por ele. O que a gente precisa saber é se você vai honrar isso. Se você tem honrado, se eu tenho honrado essa marca que Jesus fez em mim no meu batismo. Se eu tenho honrado a que ele fez em mim na crisma, fez em Bia na crisma, e que vai fazer em vocês todos. A graça de Deus está ali e ele não nos abandona. Somos nós que viramos as costas, não é? Entendi a chave de ouro que você estava guardando no final. E aí, vai dizer mais alguma coisa? Não, é isso, minha filha. Essa é o close.
Fechou. Lacrei. Não, brincadeira. Então tá, então vamos terminar. Faça aí a oração final pra gente finalizar. Bíblia. Eu nunca tive essa responsabilidade, não. Chega. Então, gente, vamos agradecer por mais uma formação e a gente espera de verdade que o Espírito Santo tenha agido em nós para que a gente consiga tocar vocês, para que a gente consiga realmente anunciar conforme nos foi confiado e que a gente consiga que vocês se abram um pouquinho para entender o que tem por trás desses sacramentos e como eles são importantes para nós. Então, vamos agradecer, rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Santo Anjo. Certo? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governe. Amém. Só dizer mais uma coisa, já que a gente rezou o Santo Anjo, não tem ninguém mais interessado nesse seu caminho de salvação e na sua confirmação de fé do que o seu anjo da guarda. Então, peça ajuda a ele, para que ele inspire você, para que ele consiga te dar a vergonha na cara necessária para este momento de conhecer mais a igreja e aprender sobre Cristo, poder confirmar a sua fé lá na frente. Então, peça ajuda ao seu anjo da guarda. E assista o Aprofunda de quinta-feira. Exatamente. Vai conversar sobre isso. Pronto, pode terminar. Beijo.